E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Salve galera! E aí, como é que vocês estão? Xion chegando na área para comandar aqui mais um, o meu, o seu, o nosso Overdrive, o seu resumo de notícias da cultura pop aqui da Black. E hoje ele tentou fugir de mim, por 2 meses ele conseguiu, mas hoje ele está aqui comigo na bancada. E aí, Fred, como é que você está? Tudo bom? Fala, Xion, fala meus queridos ouvintes, como vocês estão? Tudo bem? E, pô, realmente, a gente tava até conversando aqui nos bastidores, tava dando saudade já aqui. Pô, eu gosto muito de gravar com a Rafa também, né? Mas, assim, é sempre legal ter a dinâmica ali com os dois, até pra ver como que o programa vai, assim, as interações são diferentes, mas vamos que vamos. Bora pra cima, então. E hoje nós vamos ter uma estreia aqui no nosso programa, então se você está ouvindo o Overdrive, sejam muito receptivos e muito simpáticos, tá? Com a Esther, ela que já faz parte aqui da redação da Black e agora vai integrar também o nosso time de podcasts aqui com o Overdrive. E aí, Esther, como é que você está? Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Tô bem animada para começar aqui no Overdrive. Espero trazer conteúdo de qualidade que vocês gostem muito. Show de bola. Eu, né, quem já acompanha a Black, quem já acompanha o portal, sabe que com certeza é uma adição assim. Imagina o seu time contratando Messi e Cristiano Ronaldo, assim, qualquer um dos dois. É a adição que nós fizemos aqui pro nosso Overdrive. Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas, afinal de contas eu sei que vocês querem saber das notícias que ocorreram aí na cultura pop dessa semana, para que você possa trocar ideias aí no seu grupo do Zap, falar com o seu avô aí do que tá passando nos streamings e tudo mais. E para começar, então, vamos chamar o nosso elevador, vamos para o nosso primeiro andar, o nosso bloco de streamings e TV. E para abrir o nosso bloco de streamings e TV, vamos começar falando da série que é o fenômeno, né? Não tem outra descrição, eu não consigo encontrar outra palavra para descrever essa série da Netflix que não seja fenômeno mundial. E que chega aí agora para essa última temporada agora, e tá todo mundo muito ansioso. Nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 27 de junho, que é o dia que tá estreando essa temporada. E o Fred vai contar mais pra nós. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, que eu acho difícil você não saber, o Fred vai contar do que é que eu tô falando, né, Fred? Bom, gente, não tem muito segredo, né? Round 6, como o próprio Xion comentou. Eu não sei agora se ainda é a série mais assistida da Netflix, mas se não for ali, com certeza tá no top 3. Enfim, aquele seriado sul-coreano que pega a questão do brincadeiras infantis e traz uma temática meio macabra, né? Envolvendo críticas sociais e disputa por dinheiro. E bom, essa série que já tá acompanhando a gente desde a pandemia, tá chegando na sua última temporada, que é a 3ª agora. E como o Xion comentou, ela estreou no dia de hoje, não para vocês ouvintes, porque não vai ser hoje dia 27. Mas já é possível assistir os 6 episódios, que achei uma decisão engraçada da Netflix, que, pô, uma série de alta relevância, normalmente você espera que solte um episódio por semana, mas dessa vez não, eles soltaram os 6 de uma vez e, ó, não queria falar nada não, mas eu tava assistindo antes do programa aqui pra preparar minha crítica, e o 2º episódio tá muito bom. Eu já fiquei ansioso, Fred. Eu já tô aqui me preparando pra assistir. Agora você me solta essa, então agora eu tô mais ansioso ainda pra poder maratonar. Agora, em relação à questão que você falou, né, da Netflix, a Netflix sempre tem essa estratégia, né, de soltar todos os episódios das séries, né, da plataforma, assim de uma vez. Com Stranger Things também a gente achou que eles iam acabar adotando essa estratégia de um episódio por semana, mas isso fica mais para Max, né, e para Disney Plus, pro Disney Plus, que usam dessa estratégia para manter a audiência semanalmente. A Netflix já fala, vai galera, maratona isso daqui e sejam felizes, né? Mas
Round 6 ainda é uma das séries mais assistidas, né, da plataforma. E quem diria, né? O pessoal tem tanto preconceito, na verdade, né, com doramas. E né, um dorama veio aí ser a série mais assistida da Netflix no final das contas. Há quem diga que não é dorama, mas os dorameiros juram que é dorama. Tem elementos muito fáceis de abraçar, né? O impacto visual de Round 6 é muito forte, né? Tipo, a questão ali, de novo, das brincadeiras de criança, assim, o formato dos soldados lá, aquela vestimenta rosa que tem um triângulo, quadrado, círculo, assim, é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo é muito eficiente, sabe? Você vê o soldado do Round 6, você sabe reconhecer o que é, então isso é impecável, assim, pra questão de marketing e tudo. Mas, assim, eu não sei a impressão que vocês têm, mas eu senti que, tipo, óbvio, ainda é uma série muito comentada, né? Ainda é um tema que tá bem alto, mas eu acho que Round 6 foi perdendo um pouco da audiência, talvez, expectativa que as pessoas tinham no primeiro, assim, a primeira temporada eu lembro que explodiu muito. Tipo, a segunda temporada foi uma coisa mais baixa, assim, não via a mesma intensidade. A terceira, tipo, eu tô vendo menos gente discutindo ainda. De novo, é um efeito muito grande ainda, é uma série muito grande, mas não tô achando que ela tá conseguindo manter o nível de antes. Sei, né, se a Esther tem alguma coisa pra comentar sobre isso, mas a minha visão em relação a essa questão é porque a segunda temporada, ela recebeu muitas análises e reviews relacionado à mudança de característica, porque a primeira era aquela coisa impactante dos jogos, né, era muito focado nos jogos, nas mais diversas maneiras que os organizadores poderiam ser cruéis com os participantes, né, e a segunda temporada ela focou mais na dinâmica ali do Giru, né, e a trama mesmo por trás dos jogos. Então mudou um pouco o foco e daí o pessoal ficou naquela expectativa de ter mais uma temporada com jogos novos, mais formas cruéis de torturar as pessoas, né? Ou matá-las. E né, daí teve esse foco mais por trás do que estava acontecendo, né? Do Giru tentando acabar com tudo aquilo ali. Então talvez isso tenha gerado, assim, baixado um pouco a expectativa do pessoal. Mas bom, a gente tá gravando hoje no dia do lançamento, né? Eu, por exemplo, como CLT que sou, ainda não tive tempo de assistir nenhum dos episódios. Eu tentei assistir um pouquinho na hora do almoço, mas não rolou. Então, provavelmente esse final de semana a gente comece a ver realmente o impacto que essa terceira temporada vai ter, né? Tem muito também o fator surpresa, né? A novidade. Foi algo muito único, icônico, assim. A narrativa, a estética da série foi um divisor de águas, né? Algo que a gente nunca tinha visto. Então, gerou muito isso, né? Essa discussão que a série gerou. E aí, não é mais tão novidade, né? A narrativa é outra, o foco é outro. Mas eu acho que esteticamente a gente continua, né, na mesma linha. Então, talvez isso contribua também para baixar um pouquinho o hype. Isso. Bom, vamos seguir aqui para nossa próxima notícia. E eu vou pedir ajuda para falar esse nome aqui, porque eu tô mentalmente praticando, né? Quem colocou no roteiro aqui esse nome, esse trava-língua aqui, como que se fala? Kakegurui Bet, é isso? Kakegurui Bet, aham. Eu quase consegui acertar. Então, Kakegurui Bet né, a gente tá falando aí de uma série, uma temporada nova de série que tá chegando, e agora a gente vai ter, então, mais uma... É um anime esse aqui, Esther? É uma adaptação de um anime. Então e a gente vai ter essa adaptação chegando aí para uma segunda temporada já. Isso foi renovado. Estou passando a conhecer hoje. Estou passando a conhecer hoje. Vou ouvir você dizer, mas já fiquei curioso para saber do que se trata. Ele é a adaptação, né, do anime Kakegurui.
E teve a live action japonesa e, né, a live action de anime são emblemáticas, né? É muito difícil a galera gostar e ter uma boa recepção. Mas Kakegurui Betty, surpreendentemente, teve uma recepção muito boa. Teve muitas críticas, mas ficou 3 semanas no top 10 global na Netflix. E resolveram, então, renovar para a segunda temporada. Ela é uma adaptação americanizada, né? Então, a personagem principal, ela é japonês, ela é descendente de japonês, mas o resto dos atores são americanos, né? Então, enfim, muita gente critica isso, muita gente ficou preocupada com as expressões, né? Porque nas live action japonesas tendem a imitar as expressões dos animes e deixa muito estranho o aspecto. Mas nessa adaptação da Netflix, amenizaram isso e acabou sendo bem receptiva. Bacana. Assim, você tem como resumir pra nós o que é? Porque realmente eu vou falar que eu não conhecia qual que é o enredo, assim, pra gente passar pro pessoal que tá nos ouvindo, que estiver escutando o nosso Overdrive, Esther. Vou dar uma explicação bem basiquinha. É um colégio, assim, de ricos, burgueses, alta sociedade, são os filhos, né, dessa burguesia. E todos eles têm um vício, assim, a maioria do colégio tem um vício em apostas. Então, e a escola encoraja meio que isso. É um território que os professores não conseguem colocar a mão, os alunos, e nessas apostas tem as categorias, né? O top 10 de pessoas que mais ganham as apostas, que mais têm dinheiro, elas formam um grêmio estudantil, que é um governo, assim, da escola. Eles comandam tudo, organizam todas essas apostas, é um governo. E aí chega uma nova estudante, que é a Yumeko Jabami, e ela começa, né, a investigar, assim, o passado dela, porque na série abordou isso bem mais abertamente do que no anime. Que os pais delas também frequentaram a escola, e aí aconteceram coisas. E Ai, perdi. E daí o resto o pessoal vai descobrir agora, porque eu já fiquei extremamente instigado. Exato, é muito interessante. A conhecer um pouco mais. Então, a adaptação está disponível na Netflix, né? Foi lançada agora no dia 25 de maio, que parece, né? Uhum. E já tem aí, então, uma segunda temporada confirmada. Então, se você, né, achou interessante a premissa, já fica aí a indicação, o convite para que você vá lá na tia Netflix, já acompanhe a primeira temporada. E se você gostar, já se alegre, já fique feliz, porque a segunda temporada já está confirmada, então. E pra gente continuar aqui, a gente falou, né, começou o bloco falando de um fenômeno, que é Round 6. Agora a gente falou de uma adaptação de um anime. E agora a gente vai juntar anime e fenômeno para falar da segunda temporada. Eu adoro falar o nome desse anime, que é o Dandadan. Ou Dandandandandandandan, que nem eu brinco, né? E que foi um sucesso, assim, né? Todos os fãs de animes aprovaram a primeira temporada. Acho que foi um dos assuntos mais comentados, assim, ao longo de muitas semanas. E que agora tá chegando a segunda temporada aí, né, Esther? Sim, tá tão aguardada a segunda temporada de Dandadan. Tá chegando no dia 3, nessa quinta-feira. E promete, assim, continuar em enredo único, que envolve ficção científica, horror, romance cômico. E vai ser, assim, semanalmente, igual foi a primeira temporada, no Crunchyroll, na Netflix, e agora no Hulu. E também, como, né, uma antecipação, eles lançaram nos cinemas o Dandadan Evil Eye, que combina os 3 episódios da segunda temporada para os ansiosos que já querem, assim, destroçar qualquer coisa relacionada. Já vai ser relacionado a coisa do filme com a série. Eu achava que ia ser uma coisa separada, tipo, ia ter o filme e depois a série ia dar continuidade pro filme. Interessante. Pois é bem interessante isso que eles fizeram. Achei bem, assim, diferente. É uma ideia de marketing bem diferente, né?
pra atrair tanto pro cinema quanto pros streamings? Eu acho que é uma ideia curiosa, assim, mas, tipo, ajuda também a manter o formato do anime, porque eu não sei se vocês chegaram a assistir o Dandadan Evil Eye, mas, nossa, assim, tipo, eu acho que tem grandes qualidades, assim, ele mantém muito o aspecto do anime, assim, a parada cômica, assim, a animação tá muito bonita, como sempre, mas, nossa, assim, como adaptação pra filme, ele tem muito problema, tipo, acho que o filme deve ter, sei lá, mais ou menos 1h30. Pô, juro por Deus, assim, em torno de 20 minutos, meia hora, o filme gasta só pra passar o flashback de tudo que aconteceu, sabe? É um negócio inacreditável. Eu falo, nossa, mas eu já vi tudo isso, tipo, não é um negócio, sei lá, Arcane, sabe? Que, uma temporada saiu em 2021, outra levou 3 anos. Não, um negócio fresco na cabeça ainda, sabe? Nossa, eu comparo com o filme do Spy Family também. Também são premissas diferentes, um é mais simples de explicar. Mas, nossa, Spy Family, pra recapitular, ele fala tipo... esses são os 3 personagens, acontece isso e a história vai pra cá, ó. Abraço. Tipo, não gasta nem 5 minutos nas coisas de flashback. A questão que a gente sempre bate, né? Adaptações, às vezes, são complexas e complicadas. Mas é uma premissa interessante a forma como eles vão trabalhar, né? Que a Esther trouxe aí pra nós. E agora, então, essa semana, dia 3, iniciozinho de mês, pros ansiosos que estavam aguardando aí a segunda temporada, Dandadan está chegando novamente, pessoal. E vamos chamar o nosso elevador aqui, vamos encerrando o nosso bloco de streamings e TV. Vamos subir para o nosso segundo andar. Vamos subir para falar de cinema. E para falar de cinema, a gente vai começar aqui com uma das maiores franquias da sétima arte, se não a maior, né? Mas porque abrange um público muito amplo essa franquia. Já teve diversos atores e quem nunca, né, soltou aquela icônica frase: meu nome é Xion, Rodrigo Xion. E se você não entendeu ainda, eu não sei, né, provavelmente você estava em Marte, mas nós estamos falando de 007. Fred, conta mais o que temos aí de novidade para um novo filme aí da franquia 007. Olha, só pra dar um spoiler aqui da notícia, já queria dizer que o ator do James Bond não foi confirmado ainda, mas pelo jeito o Sean tá de olho nessa vaga aí, porque a interpretação foi nível Daniel Craig, hein? Bom, gente, mas a nova informação que a gente tem de 007 depois do último filme, que foi lançado em 2021, o Sem Tempo para Morrer, é que o Denis Villeneuve vai ser o próximo diretor. E ainda é um projeto que tá muito no começo, né? Como eu disse, tipo, o próprio ator do James Bond ainda não foi confirmado. Mas esses são os primeiros passos da franquia sob comando da Amazon, que, vale ressaltar, teve muito rolo até ela chegar a ser comprada de fato. Tem a questão dos meio-irmãos Brócoli, que tinham os direitos de James Bond, e aí tava numa briga pra ver a questão do controle criativo, até saiu matéria falando que eu não lembro o primeiro nome dela agora, se é Rebecca Brócoli, mas enfim, uma das meio-irmãs, tipo, teria chamado os executivos da Amazon de idiotas. É assim, foi uma dor de cabeça imensa, até que a Amazon só pegou uma graninha baixa ali, só em torno de $1 bilhão pra ter todos os direitos. E aí agora é simplesmente o Denis Villeneuve, assim, um diretor pouco comentado, né? Só fez o Duna 1 e 2, só fez o Blade Runner 2049, só fez o Prisioneiros. Escolha fraquinha, viu? Coisa que quase ninguém assistiu, quase ninguém elogiou, né? Bem básico, assim. E também esse investimento da Amazon, na verdade, acaba até sendo meio surpreendente, né? Em meio a diversas notícias de corte de gastos por parte da divisão de criação, né, de audiovisual da Amazon. Várias produções do Prime Video sendo cancelados e tudo mais. Mas a Amazon tá investindo pesado aí na franquia 007. Tanto
para ter a franquia, quanto o Denis Villeneuve, né? O Fred já mostrou aí para nós, não é um diretor que você chega assim e paga qualquer valor para ele dirigir o seu filme, né? E com certeza... Não é diretor de produção, igual tem vários que acontecem na Marvel aí, o cara que você nem sabe o nome, assim, fala, nossa, esse cara dirigiu o filme do Homem-Aranha, fala, tá bom, né? Então, né? E a gente imagina que o elenco também não vai ser, né? Não vão pegar desconhecidos para inserir na franquia, né, 007. Então, a Amazon vem com um investimento bem pesado para essa produção, mas eu quero acreditar que esse investimento, né, que eles estão acreditando nesse investimento e que eles vão produzir algo de qualidade, assim como foi, por exemplo, Fallout, né, entre outras produções que o Prime Video vem desenvolvendo, que a Amazon vem desenvolvendo. Então, ficamos aí no aguardo e ansiosos por mais informações, né? Para saber quem vai ser esse ator aí que vai interpretar o nosso icônico agente secreto 007, né? O nosso queridíssimo James Bond. E com certeza, tendo mais informações, vocês vão acompanhar aqui pelos canais da Black, seja aqui no Overdrive ou pelo nosso portal e redes sociais. E olha, eu acho muito curioso da escolha do Denis Villeneuve, que, tipo, como eu até comentei, pô, é um grande diretor, mas, assim, acho engraçado como vai ser ele como 007, como diretor de 007, né? Porque você vê as obras dele, igual o Dune, o Blade Runner, uma coisa muito, assim, megalomaníaca, aquela coisa, tipo, todo o lugar, assim, é muito importante de onde vive. Ou é aquela coisa muito intimista, assim, os prisioneiros, se retrata totalmente a mentalidade dos caras no meio do sequestro e como aquilo vai deteriorando. E 007, tipo, eu não vejo nenhum nem outro, sabe? É uma coisa de ação, é uma coisa de espionagem, mas assim, ele não tem tanto essa pegada da psique do personagem, tanto que acho que só o do Daniel Craig que começou a ter mais essa densidade no personagem. E também não é uma coisa assim tão megalomaníaca, assim, tipo, talvez nos aparatos do James Bond, mas assim, não é uma coisa que, o lugar onde o James Bond tá é tão relevante assim na história, então acho que vai ser uma... É bem difícil, né? Porque agora o último 007 foi do Daniel Craig que, tipo, quebrou todos os paradigmas que já eram pré-estabelecidos em 007. Então agora que ele vai sair, tipo, deixa mais perguntas, né? Tipo, pra que lado que o Denis Villeneuve vai seguir? Pra esse mais sério, assim, mais realista? Ou pro lado mais, assim, aquela coisa charmosa, mais clássica, né? É bem interessante pensar nisso. Fazer um programa só de teorias. Já fica aqui, inclusive, a sugestão para a Drica e para o Marcelo aí, um overview, né, sobre a franquia 007, e a gente já começa a levantar teorias aí de para onde vai esse novo filme aí, que conceitos Denis Villeneuve poderá trabalhar. Então já fica a sugestão, viu, Drica, viu, Marcelo, e o overview aí de 007. Bom, eu tava falando, né, que vocês vão poder aí acompanhar as informações e tudo mais no portal e nas redes sociais da Black. E já que a gente falou de redes sociais e tudo mais, teve aí um filme há muito tempo atrás que retratou, né, a criação e também a trajetória do seu criador de uma das maiores, se não a maior rede social, né, de todos os tempos até os dias de hoje, atualmente. Que é a Meta, né, / Facebook, que teve aí então a sua história retratada através do filme A Rede Social, e que vai ter uma continuação. Eu não consigo imaginar o que eles vão retratar numa continuação da rede social, mas eu sei quem tem informações sobre essa continuação. Fala aí, Fred. Sean, também achei essa notícia bem curiosa, assim, porque a rede social não é um filme que... Tudo bem, né? Tá retratando a vida do Mark Zuckerberg, né? Então, pô, só a questão do Facebook tem muitos capítulos que dá pra explorar, mas, assim, filme por filme não é muita cara, tipo, virar uma franquia, sabe? 2, 3 e 4. Mas, bom, a sequência foi confirmada
E as informações que a gente tem até agora é que o Aaron Sorkin, que é o roteirista do primeiro filme, que foi dirigido pelo David Fincher, ele vai ser o diretor dessa sequência. E a história ainda não foi confirmada oficialmente, mas a maior probabilidade que vai retratar as acusações e influências políticas que o Facebook teve nas eleições. Aquele período que o próprio Mark Zuckerberg foi depor no Senado, provavelmente vai ser esse período. E honestamente não sei o que pensar desse filme, assim, porque, de novo, é uma coisa que história dá pra contar, né? Porque, pô, o Facebook é uma coisa gigantesca. Mas, assim, é aquele filme que tem uma carinha de, tipo, continuação só por ter continuação, sabe? E ainda mais que não foi confirmado se o Jesse Eisenberg vai voltar, o David Fincher não é mais o diretor. Tipo, é bom que o diretor novo já teve no projeto antigo, né? Já teve no primeiro a rede social. Mas ainda assim, tipo... Pô, quando você sai de um título do David Fincher e vai pra uma pessoa que não é o David Fincher, você já fica meio preocupado. Então, como eu disse, né? Eu realmente não consigo imaginar de que forma eles vão trabalhar essa continuação. Como você comentou, né, Fred? História pra contar e polêmicas pra retratar. O Zuckerberg tem de monte, né? Nesses últimos anos, então, ele se envolveu em várias, principalmente relacionada a essa parte política, né? E quando entra a parte política, é o que me dá mais receio ainda, porque de que forma eles vão retratar isso, essa influência, essa participação dele? Vai ser passando pano? Vai ser dando pancada? Vai ser um fede nem cheira? Então... complicado imaginar como que vai ser essa continuação, mas já está confirmada, né? Então só nos resta aguardar para poder ter mais informações aí e ver como é que essa produção vai se desenrolar. Mas, seguindo aqui, eu vou falar de algo que durante muito tempo eu quase não gostei de falar, que é sobre Fernanda Torres, né? Ainda estou aqui, Fernanda Torres, Oscar. A gente quase não puxou sardinha nesse programa para Fernanda Torres, né? Porque afinal de contas a vida presta e a vida presta tanto, e a Fernanda Torres, ela é tão, desculpe o meu francês, assim, ela é tão foda, né? Que ela recebeu um convite aí mais que especial. E a Esther vai contar para nós aí um pouquinho mais o que a Fernanda Torres vai fazer de novo e tá relacionado ao Oscar, né, Esther? Sim, então, nessa semana, 10 profissionais brasileiros do audiovisual eles foram convidados a integrar a Academia do Oscar. E entre eles, né, a Fernanda Torres, que foi indicada ao Oscar deste ano de 2025, foi convidada, e a gente fica muito animado com isso, de ter uma brasileira, uma atriz tão foda como ela, sendo reconhecida lá fora, sendo vista, enxergada e valorizada, né? Porque num país onde a gente não valoriza tanto o audiovisual nacional, ter essas conquistas lá fora é muito importante. E aí, com essas informações, né, com esses novos convites, segundo a instituição, 55% dos novos membros, eles são de fora dos Estados Unidos. E agora pode chegar a 11.120 membros na banca. E essa porcentagem faz muita gente questionar, né, se nas próximas edições do Oscar vai ter mais diversidade, tanto nas indicações quanto ganhadores, né? Porque ser indicado é legal, mas ganhar é melhor ainda. E a gente fica com isso, né? Com essa expectativa agora. Vamos ficar na expectativa. Essa era uma questão, né? Quando você trouxe a notícia aqui no nosso roteiro, que eu fiquei bem intrigado com essa questão. Será que agora a gente vai ter mais obras, mais filmes estrangeiros, né, recebendo indicações, recebendo premiações, porque a gente viu, né, que tiveram aí uma inserção de obras de fora, né, Ainda Estou Aqui, Emília Pérez, mas no final a academia deu o seu jeitinho. Não tô querendo dizer que eles passaram a mão, longe disso, né, imagina, eles nunca teriam feito isso, né, no prêmio de melhor atriz ali, né, a Nora ali,
Eu esqueci o nome da atriz agora que interpretou a Nora. Mike Madison. Isso, a Mickey Madison, né? É uma excelente atriz, ninguém duvida disso. Então, prêmio justíssimo. E eu tô fazendo entre aspas aqui agora, né, para você que tá nos ouvindo. Mas fica esse questionamento se realmente a academia está se abrindo para essa diversidade, para mercados de fora do mercado americano. Então, vamos acompanhar aí esse desenrolar, ver como é que vão ser as produções esse ano. Então, sim, mas já é um passo, né? Vamos considerar que já é um passo e que já é algo positivo a se levar em conta. Sim. A Nora, ela tem também do lado dela a questão de ser uma produção independente, né? Que também já sai um pouquinho dos padrões do Oscar. Mas seria muito legal ver mais trabalhos estrangeiros, assim, ganhando destaque. Que indicações realmente aumentaram. Então, e como a Esther comentou aí, além, né, da Fernanda Torres, mais 9 profissionais brasileiros foram selecionados aí para fazer parte da academia. Muitos deles são de bastidores, né? São 3 diretores, 2 roteiristas, tem produtores e tudo mais. Eu trouxe aqui, destaquei aqui o nome do Daniel Filho, né? Que é diretor. Se você não conhece, com certeza você já assistiu esse filme deles, que é dele, né? Dirigido por ele, que é Se Eu Fosse Você, que é estrelado pela Glória Pires e pelo Tony Ramos, que é um clássico do cinema nacional. Maravilhoso. Né? Então, destaque para ele, que é também integrante aí da academia. E muito bacana, a gente fica muito feliz aqui no Overdrive. Você que nos acompanha já tá cansado de ouvir, né, a gente falando sobre valorização do audiovisual brasileiro, dos produtos nacionais. O João, né, que sempre tá aqui na nossa bancada também, ele sempre traz, por exemplo, jogos de produções, de produtores nacionais. A gente sempre fala sobre filmes, sobre música nacional. Então, ver essa valorização e esse crescimento do mercado audiovisual brasileiro é sempre muito, muito bacana, porque mostra que, apesar de todos os preconceitos que nós enfrentamos aqui dentro do Brasil, lá fora estão sabendo valorizar o nosso produto, os nossos atores, né, os nossos diretores e tudo mais. Então, é sempre muito bacana ver uma informação dessa daqui. E, pessoal, fechamos as cortinas aqui do nosso cinema, fechamos as portas, chamamos o nosso elevador e vamos para o nosso terceiro andar, para o nosso bloco de games. E para começar falando de games, a gente está falando aqui sobre obras, né, sobre audiovisual, sobre cinema e tudo mais. E já faz muito tempo que os videogames, né, os jogos, eles deixaram de ser mero entretenimento, meros jogos mesmo, e passaram a integrar parte da cultura, né, de audiovisual. São grandes produções, tanto que muitas dessas produções de jogos vêm tendo adaptações aí para séries e filmes. The Last of Us que o diga. E tem um cara, um nome, um ser que eu não sei de que forma ele transcende quando ele começa a criar as obras dele. E tem um segundo jogo aí, uma continuação de um jogo que gerou muito debate mesmo. Nós inclusive fizemos aqui na Black um overview exclusivo para falar desse cara, desse jogo, que é Hideo Kojima e Death Stranding. E o segundo jogo, né, agora chegando aí, e o Fred vai falar mais, né, sobre o jogo aí que tá chegando, mais uma produção da Kojima Productions. Bom, gente, então, o novo jogo, né, o Death Stranding 2, ele foi lançado no dia 26 de junho, e até o momento ele é exclusivo para o PlayStation 5, mas ainda estão comentando que vai ser feita uma versão para o PC no futuro. E assim, é bem curioso, né, porque Death Stranding é um negócio que
ao mesmo tempo ele é muito comentado, né? Tem toda essa questão da polêmica, ao mesmo tempo eu acho ele muito nichado, assim, o estilo de jogo dele, o famoso não é pra qualquer um, sabe? Eu infelizmente não tive a oportunidade de jogar o Death Stranding 1, mas assim, o pouco que eu vi não foi uma gameplay que me chamou tanto atenção. Espero que nesse tenha um pouco mais de variação, assim, mais opções de gameplay. Mas assim, a gente tá vivendo um período que os consoles novos, né, aí no caso a gente tá falando do exclusivo para PS5, mas tanto o PS5 quanto o Xbox Series, eles estão meio que, tipo, tá aí, não parece que isso foi uma geração que vingou tanto se comparado ao Xbox One e o PS4, né? E, pô, é bom finalmente ter um jogo, assim, que parece que entende do que foi feito essa geração, sabe? Então você vai vendo ali a capacidade gráfica que esse jogo tá tendo, assim. Claro, gráfico nunca vai ser a coisa mais importante de um jogo, mas ainda assim, tipo, é bom você ter um jogo que parece, tipo, ser páreo ao que sempre venderam que ia ser a geração, sabe? É uma coisa que você olha e fala, pô, isso aqui não é que tá realista, tá assustador de realista. Você tá vendo... Parece realmente que você tá vendo um filme com o Norman Reedus. Realmente, o que eles conseguiram apresentar nesse segundo jogo é algo absurdo. Eu joguei em torno de 1 hora e pouquinho do game até agora, né? E realmente tá algo muito absurdo, assim, em questão visual. Da história, ainda não consegui me aprofundar muito. E como o Fred comentou, ele é um jogo que você precisa, assim, parar com calma. A gameplay dele não é para qualquer um, realmente. Tanto eu vou dizer a minha experiência. Eu peguei o Death Stranding 1 no lançamento e eu não consegui jogar. Eu confesso que eu não consegui jogar. Porque eu tava naquela fase de querer coisa frenética, assim. Eu queria um God of War, sair descendo a porrada nos inimigos. Quando não desse pra descer a porrada, um jogo que desse pra descer o pipoco. E é isso. E o Death Stranding não tem essa pegada. Ele tem uma coisa muito mais filosófica, né? A gameplay dele é bem diferente. Pra quem jogou Metal Gear, você vai jogar... Você pega muito mais o lado stealth do Metal Gear do que qualquer outra coisa. Isso é o Death Stranding, com todas as loucuras que saíram da cabeça do Kojima. Porque você precisa, assim, jogar com muita calma para entender o que está acontecendo no jogo. É uma obra, assim, sensacional. A partir do momento que você joga e você compreende o que o Kojima criou ali, é algo absurdo. Mas daí, para você entender um pouco mais, eu vou te convidar mais uma vez a escutar o overview sobre Hideo Kojima, sobre o Death Stranding, para que você se aprofunde mais nisso. Mas realmente agora o lançamento do 2 acho que é se não é um dos maiores lançamentos do ano, né? A gente teve aí, eu não vou dizer o maior porque a gente teve a surpresa aí do Clair Obscur, né? Que surpreendeu bastante, inclusive sendo cotado aí fortemente para a premiação de jogo do ano. Mas Death Stranding realmente e finalmente, né, entrega o que a gente sempre esperou dessa geração, que parecia que só ia acontecer no final dela com GTA 6. Que na verdade tá acontecendo no final dela, mas não tão no final agora, né? Com o Death Stranding chegando agora. Mas o Kojima, mais uma vez, parece ter entregado aí uma obra que só ele seria capaz de fazer. Eu brinco sempre, né? Pra terror, quando você fala assim de livros e tudo mais, o primeiro nome que vem à minha mente é Stephen King. E quando você fala de jogos assim, com uma filosofia, né, por trás, assim, meio... Não sei nem descrever, não tenho nem figurinha pra isso. A gente pensa em Hideo Kojima. E, Fred, eu vou aproveitar que você tava falando aí da PlayStation, da Microsoft. Nós não temos aí uma evolução gigantesca dos games. De vez em quando aparecem umas novidades aí. E a Microsoft anunciou uma novidade aí em parceria com a Steam nos últimos dias, né? Exatamente.
No dia 23, a Microsoft anunciou que os membros do Xbox Insiders, inscritos no PC Gaming Preview, eles vão poder conferir a nova biblioteca que vai ser integrada com a biblioteca da Steam. O que é uma decisão bem interessante, assim, ainda mais para quem é usuário da Microsoft no PC. Tem toda uma questão também dos dispositivos portáteis que a Microsoft está fazendo. Mas, assim, assim como eu estava comentando anteriormente sobre a validação do console, eu acho uma estratégia muito engraçada da Microsoft para venda do Xbox, sabe? Eu acho que, tipo, a questão dos exclusivos é uma coisa que a Microsoft sempre acabou ficando atrás do PlayStation, né? Mas aí surgiu a coisa do Game Pass, que deixou uma disputa mais equilibrada. Só que o Game Pass também é algo que você consegue acessar pelo PC. E agora tem mais essa informação da Steam, né? Então, eu acho muito interessante quando a Sony briga, assim, pra, tipo, tentar fazer... Assim, podia estar fazendo mais, mas ainda assim, ela tenta dar um destaque pro PlayStation. A Microsoft parece que o Xbox é só mais uma coisa, assim, tipo, se quiser comprar bem, senão tá jóia, tá tudo tranquilo. Eu acho que nessa geração agora, a Microsoft meio que entendeu e abraçou que o produto dela é o serviço. Totalmente. Então eles tudo voltado pro PC, né? Eles se abraçaram, né, na questão do Game Pass, e eles entenderam que em venda de consoles e até mesmo em jogos, né, exclusivos, eles não conseguiriam talvez alcançar a PlayStation, porque querendo ou não, as franquias que a PlayStation detém de forma exclusiva, elas são franquias muito fortes, né, são nomes muito fortes. Quantas vezes eu já ouvi o pessoal falando que ia comprar um PlayStation 5 só para jogar um God of War, ou qualquer outro desses exclusivos, né? Um The Last of Us, por exemplo. E então a Sony tem esse poder em cima dos exclusivos dela. E a Microsoft entendeu isso. Eu acho bizarrice, desculpa interromper, Sean, mas eu acho bizarrice que tem alguns jogos assim desse calibre que você tá falando da PlayStation que hoje em dia são disponíveis para PC, sabe? Então, nossa, nunca que eles vão liberar um The Last of Us pra você poder jogar na Steam, sabe? Eu achei que eles iam agarrar isso com unhas e dentes, porque, como você falou, é o que vende o console, né? Então, hoje em dia, eles tirarem essa exclusividade é um negócio que acho surpreendente, se não for... Tipo assim, pra mim que joga no PC é mais vantajoso, mas pra estratégia de exclusivo de console, talvez seja um tiro no pé. Bom, aí você me ajudou a complementar o pensamento que eu ia colocar, né? Porque a Microsoft entendeu qual era a posição dela nesse mercado. Então ela entendeu que ela não ia conseguir ser primeira em venda de consoles, do mesmo jeito que ela não ia conseguir criar um diferencial tão forte que fizesse as pessoas quererem comprar um Xbox, né? Então ela resolveu apostar no serviço dela. Tanto é que ela vive, né, volta e meia tem acordo da Microsoft com a Nintendo, abriu os jogos, né, as suas principais franquias, abriu e vem abrindo pra galera do PlayStation, né? Você falou, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ver franquias como God of War, The Last of Us no PC. Do mesmo jeito que quem joga de maneira exclusiva no PlayStation nunca imaginou que um dia iria jogar Forza Horizon no PlayStation. Isso também é bizarro. Né? Então as duas empresas entenderam que precisavam ampliar o mercado. E essa semana, inclusive, né, pegando o gancho do que você falou, Fred, saiu uma entrevista de um dos diretores, né, da PlayStation, da Sony, falando, né, sobre essa questão de Day One que a Microsoft adota. E ele falou, não, para nós não é vantajoso termos esses jogos em Day One. A gente vai colocar em algum momento no nosso serviço, normalmente depois de 18 meses. Então essa é a estratégia da PlayStation. Eles sabem que os jogos deles têm força o suficiente para forçar pessoas que querem muito jogar aquilo. Elas não vão querer esperar 1 ano e meio para jogar, depois que já tomaram spoiler de tudo quanto é lado.
Então, quando eles sabem que as franquias deles têm essa força. Do mesmo jeito que a Nintendo sabe que ela pode fazer o que ela quiser no mercado. Pode, inclusive, lançar um console com hardware de geração antiga e cobrar a preço de geração nova, porque ela sabe o poder que ela tem sobre o mercado. Então, a Microsoft entendeu a posição dela e resolveu investir no que ela realmente é forte, que é a parte de serviço. Então, acho que essa unificação de biblioteca coxinha acaba sendo parte dessa estratégia, né, para a Microsoft. Voltando, né, à nossa notícia inicial. Não, e só um comentário rápido, você falou da Nintendo, essa é uma que sabe a posição que tá, hein? Porque, pelo amor de Deus, acho que eu nunca vi uma empresa assim que, tipo, não liga pro seu consumidor, assim, botar um jogo lá R$500, achou ruim, não compra, vai ter gente que compra, e o povo vai lá e compra, né? Tanto que o Nintendo Switch 2 foi o que? A maior venda de console da história, alguma coisa assim, tipo, um negócio... Foi um recorde de vendas, de pré-vendas de console. Uhum. Não, inacreditável. Bom, para finalizar o nosso bloco aqui de games, eu vou pegar o gancho aqui. No primeiro bloco nós falamos, né, sobre Round 6, e tem um jogo aí que toda vez que tem um assunto em hype, tem um assunto em alta, eles resolvem lançar skins, lançar temas e tudo mais dentro do jogo com esses assuntos em alta. E mais uma vez Fortnite, né, vem com uma colaboração. Na verdade, Fortnite tá vindo com várias colaborações, né? Mas, aproveitando aí o lançamento da terceira temporada de Round 6, Fortnite então está lançando exatamente no dia de hoje, sexta-feira, dia 27, várias skins e um modo de jogo especial dedicado a Round 6, que remete ali a vários jogos que você encontra dentro da série, você vai ter dentro do Fortnite também. Então, a galera que quer sentir um pouquinho como é jogar Batatinha Frita 1, 2, 3, se preparem, baixem o